Vamos tratar de benefícios em espécie. E o primeiro benefício, o benefício dessa aula, é o auxílio-doença. O que é o benefício de auxílio-doença? Para quem é concedido? E quais são os requisitos necessários para que aquela pessoa tenha direito ao auxílio-doença? Então vamos lá. Um dos benefícios do regime geral de previdência social, auxílio-doença. Veja, no caso do auxílio-doença, é necessário que a gente saiba qualidade de segurado, carência e o fato gerador. Na verdade, esse benefício, para que seja concedido, a pessoa tem que estar na qualidade de segurada, ter cumprido a carência mínima quando exigida e ter ocorrido o fato gerador desse benefício. Então, vamos lá verificar o que dispõe o artigo 59 da Lei 8.213. Segundo o caput do artigo, o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Então, veja só, será devido ao segurado. Que tipo de segurado que tem direito ao auxílio-doença? Qualquer categoria de segurado. Então, qualquer pessoa que esteja na condição de segurado da Previdência Social pode vir a ter auxílio-doença. Então, é necessário que o fato gerador do benefício ocorra com essa pessoa na qualidade de segurada, permanecendo como segurada da Previdência. Ou ela está em atividade, né? Ou ela está dentro dos períodos de graça que a lei contempla no artigo 15 da Lei 8.213. Então, o primeiro requisito é estar na qualidade de segurado. Então, o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido na Lei 8.213. Então, quando aquele auxílio-doença, aquele evento, exige para a concessão do auxílio-doença um determinado número de contribuições, uma carência, né, de número mínimo de contribuições, tem que o evento ocorrer, o segurado já tendo cumprido a carência mínima. E aí vem o fato gerador. Olha, ficar esse segurado incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos. Então, essa incapacidade do segurado tem que ser uma incapacidade para quê? Para o exercício do seu trabalho ou da sua atividade habitual. Então, o foco de análise dessa incapacidade não é uma incapacidade para exercício de qualquer atividade, mas é para a atividade que ele vinha desenvolvendo, para o trabalho que ele estava desenvolvendo ou suas atividades habituais. Pois bem, então, o fato gerador é uma incapacidade. Essa incapacidade, ela tem que ocorrer já quando o segurado está vinculado à Previdência e mais, quando ele já tenha completado a carência mínima exigida de contribuições. Sim. Agora, importante dizer para você o que dispõe o parágrafo único do artigo 59. Veja, não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao regime geral de previdência social, já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo
quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. O que quer dizer isso? Se aquela doença que é a causa da incapacidade do segurado para exercer o seu trabalho ou suas atividades habituais, se a doença como causa dessa incapacidade, ela é anterior à filiação do segurado à Previdência Social, ela é pré-existente, não há que se falar em concessão de auxílio-doença. Por quê? Porque a lesão, a doença que causou a incapacidade dele, já existia antes dele se filiar. É a mesma coisa, falar, ó, eu tenho essa doença, vou me filiar, porque se eu ficar incapaz, né, eu vou ter o benefício de auxílio-doença. Aí o legislador falou, não, essa doença sua é anterior ao seu ingresso na Previdência. Então, não dá para ter concedido o auxílio-doença. Salvo se, mesmo que essa doença seja pré-existente, a incapacidade ocorra, sobrevenha, né, quando você já estiver filiado. Mas ela surge não em razão da doença, como era antes da filiação. Ela surge de um agravamento ou uma progressão dessa doença pré-existente. Então, a incapacidade surge, sim, após a filiação, mas em razão da doença, da mesma condição de doença que ele tinha antes? Não. Mas em razão daquela doença ter se agravado ou progredido. Então, se for a incapacidade sobreveio de uma progressão, de um agravamento daquela doença pré-existente, aí sim, nesse caso, é possível conceder o auxílio-doença. Então, dizer que a doença pré-existente, a filiação do segurado não lhe dá direito ao auxílio-doença em todos os casos, vai estar errado, né? Porque tem aí o quê? Salvo a possibilidade, né, quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão que originou a incapacidade do segurado. Sim, essa incapacidade para o trabalho ou para o exercício das atividades habituais do segurado, ela tem que ser verificada, ela tem que ser atestada, não por médicos particulares, mas o segurado tem que passar pela análise da perícia médica do INSS. É o perito médico da Previdência que vai verificar se realmente aquele segurado está incapacitado para o trabalho ou para suas atividades habituais. E que, se houve uma lesão, uma doença pré-existente, essa incapacidade sobreveio de um agravamento ou de uma progressão dessa doença, né? Porque se não ocorrer nada disso, também não vai ter direito, aplicando-se o artigo 59, parágrafo único. Pois bem, quem faz essa perícia é, então, o perito médico da Previdência Social. Só que em 2015, nós tivemos acrescido na Lei 8.213 a possibilidade do INSS firmar convênios, contratos não onerosos, acordos de cooperação, nós vamos ver, com entidades públicas ou aquelas que integrem a rede do SUS para realizarem essas perícias. Então, veja, nos casos de impossibilidade de realização de perícia médica pelo órgão ou setor próprio competente, assim como de efetiva incapacidade física ou técnica de implementação das atividades e de atendimento adequado à clientela da Previdência Social, o INSS poderá, veja, não é dever, né? É faculdade. O INSS poderá
sem ônus para os segurados, celebrar, nos termos do regulamento, convênios, termos de execução descentralizada, termos de fomento ou de colaboração, contratos não onerosos ou acordos de cooperação técnica para a realização de perícia médica, por delegação ou simples cooperação técnica, sob sua coordenação e supervisão. Vai firmar isso com quem? Com órgãos e entidades públicos ou com órgãos e entidades que integrem o Sistema Único de Saúde. Mas isso que é uma faculdade do INSS firmar essas parcerias, mas com entidades e órgãos públicos, tá? Ou que integre a rede do SUS, para realizar a perícia médica sob supervisão e coordenação do próprio INSS. Pois bem, nós então, analisando o fato gerador, a incapacidade desse segurado, que vai ser atestada por perícia médica. Essa incapacidade, ela tem que ocorrer, ela tem que iniciar antes do segurado ter completado a carência mínima exigida de contribuições. Né? Não posso completar o número de contribuições para a carência após o início da incapacidade. Então, já incapacitado, ele tem que ter cumprido, quando for o caso, a carência mínima de contribuições mensais. Em regra, o auxílio-doença, você já viu, ele exige quantas contribuições mensais de carência? 12 contribuições mensais. Então, a incapacidade ela só pode ocorrer depois dele ter 12 contribuições para o regime geral. A não ser que essa incapacidade decorra de um acidente. Um acidente qualquer, seja acidente não do trabalho, seja acidente do trabalho. Qualquer acidente leva o segurado a não precisar cumprir a carência mínima de 12 contribuições. A outra causa que leva à isenção do cumprimento de carência são aquelas doenças previstas em portaria interministerial, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou mesmo que necessite de tratamento médico particularizado. Né? Também vai isentar o segurado do cumprimento de carência. Essas doenças, hoje, elas estão descritas no artigo 151 da Lei de Benefícios. Veja, até que seja elaborada a lista de doenças mencionadas no inciso 2 do artigo 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao regime geral de previdência social, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, né, mais conhecido como lepra, alienação mental, esclerose múltipla, essa é a última doença elencada no artigo, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, que na verdade é o câncer, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, né? Isso aí é doença dos rins, estado avançado da doença de Paget, síndrome da deficiência imunológica adquirida, a AIDS, ou contaminação por radiação, com base em conclusão de medicina especializada. Então, são essas doenças que, ao causarem a incapacidade do segurado para o seu trabalho ou exercício das suas atividades habituais por mais de 15 dias, ele não precisa cumprir a carência mínima de 12 contribuições mensais. Então, olha, eu já tenho o fato gerador,
o cumprimento da carência, necessária ou não, e a qualidade de segurado. Todos os segurados podem ter o benefício. Agora, em relação à carência, não é demais lembrar o disposto no artigo 27A da Lei 8.213. É quando o segurado perde a condição, perde o vínculo com a Previdência e mais tarde tem uma nova filiação. Com a nova filiação, para ele ter direito ao auxílio-doença, é necessário que ele tenha, após a filiação, cumprido a metade da carência mínima exigida. Veja, no caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência, para a concessão dos benefícios de que trata esta lei, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos 1 e 3 do caput do artigo 25 desta lei. Ou seja, metade da carência exigida. Se o auxílio-doença exige 12 contribuições para fins de carência, se ele perdeu a qualidade de segurado, reingressou, na volta ele tem que pagar pelo menos 6, né? Cumprir 6 contribuições. No total, ele tem que ter no mínimo 12. Né? Mas na volta ele tem que ter cumprido 6. Então pode ser 100 e mais 6, ótimo. Pode ser 2 e mais 10 depois da volta, ótimo, vai ter também. No total, você tem que ter 12 contribuições de carência, sendo que se ele perdeu a condição de segurado e volta, na volta, mesmo que ele tenha inúmeras contribuições, para ele ter direito ao auxílio-doença, ele tem que cumprir metade da carência exigida. Então, metade de 12, 6. Na volta, tem que passar pelo menos por 6 contribuições. E o somatório de todas as suas contribuições tem que dar pelo menos 12. Né? Então, nós vamos fazer 2 perguntas aqui para você nunca mais errar isso. Ora, as 2 perguntas para que ele tenha direito ao benefício tem que ter como resposta sim. Sim nas 2 perguntas, tá? Se o segurado perdeu a qualidade de segurado e retornou, no retorno, olha a primeira pergunta. No retorno, ele cumpriu 6 contribuições para o auxílio-doença, ou seja, metade. Sim. Aí você vai para a segunda pergunta. Tem 12 contribuições no total? Sim. Se as 2 respostas derem sim, ótimo. Pela análise de cumprimento de carência, ele está aprovado. Né? Agora, se por um acaso ele tem mais de 12 contribuições no total, sim. Quando da perda da qualidade do retorno, ele cumpriu 6? Não, ele só tinha, quando ficou incapaz, 4. Né? Então, ele não cumpriu a 6. Não vai ter direito. Ah, mas ele tem 100 contribuições no total. Só não tem 6 com a nova filiação. Não terá o benefício? Não terá o benefício, tá? Então, na volta, tem que cumprir pelo menos a metade da carência exigida. Pelo menos 6 contribuições. Então, para que, no caso de perda e reingresso, perda de qualidade de segurado e reingresso ao regime geral. Essas 2 perguntas que eu faço, eu tenho que ter a resposta sim nas 2. Se eu tiver resposta nas 2, ótimo. A questão de carência já está resolvida. Ah, mas professora, mas ele volta e no segundo mês que ele está contribuindo, ele sofre um acidente.
Olha, acidente não existe carência, então não vou fazer essas duas perguntas. Tem total de 12, cumpriu 6 no mínimo quando dá a volta? Não, por quê? Porque nesse caso não existe carência. Aí, voltando a filiar-se ao regime geral, lógico que, independente do número de contribuições, ele terá direito ao benefício em relação à carência. Por quê? Porque não exige um número mínimo de contribuições, certo? Seguindo, auxílio-doença. Passamos pela análise do fato gerador, da carência e da qualidade desse segurado que é necessária para que ele tenha o benefício. Vamos então chegar à renda mensal inicial desse benefício. Qual é o valor que o segurado tem direito de receber de auxílio-doença? O valor inicial do auxílio-doença corresponde a 91% do salário de benefício. Corresponde a 91% da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição considerados a partir, correspondentes a 80% do período contributivo. Olha, 91% do salário de benefício, sendo que esse valor não poderá exceder a média dos últimos 12 salários de contribuição. Não poderá ser superior à média dos últimos 12 salários de contribuição. Se não tiver 12, os últimos existentes. Então, veja só, o auxílio-doença, ele tem uma renda mensal inicial correspondente a 91% do salário de benefício. Só que isso não pode ultrapassar a média dos últimos 12 salários de contribuição. Caso ele não tenha 12 salários de contribuição para fazer a média dos salários de contribuição existentes. Mas veja só, o auxílio doença, a pessoa pode, o segurado, estar exercendo uma ou mais atividades dentro do regime geral. E você já viu que o segurado, a pessoa que vem exercer mais de uma atividade remunerada, abrangida pelo regime geral de previdência social, será afiliada em relação a cada uma delas. Se essa pessoa ficar incapacitada apenas para uma das atividades que ela estava exercendo, ela vai ter um auxílio-doença em relação a somente aquela atividade para o qual ele está incapacitado no momento. E aí, para o cálculo da renda mensal, vão se utilizar os salários de contribuição somente em relação àquela atividade para o qual ele está incapacitado, tá? Então, veja lá, caso o segurado exerça mais de uma atividade remunerada e contribua em relação a cada uma delas, os salários de contribuição serão somados, desculpa, gente, caiu aqui, serão somados para o cálculo do salário de benefício e apurada a renda mensal. Ora, veja, se ele exercer mais de uma atividade, contribuindo para cada uma delas e ficando incapacitado em relação a cada uma delas. Agora, se ele ficar incapacitado, é o que eu falei, para apenas uma, ele continua exercendo a outra e vai ter auxílio-doença em relação apenas àquela para a qual ele ficou incapacitado. E aí, todo o seu benefício terá o seu cálculo baseado no salário de contribuição daquela atividade para o qual ele está incapacitado, certo? Agora, se ele estiver incapacitado para todas, vão somar os salários de contribuição de todas as atividades para se achar o valor do benefício, tá? O valor do salário de benefício e, consequentemente, o valor da renda mensal inicial. Veja, o auxílio-doença, ele é um benefício que, a princípio, ele vai substituir o rendimento do trabalho. Ele vai substituir o salário de contribuição. Como assim? Se
aquela pessoa exerce somente uma atividade e ela vai ficar incapacitada para aquela atividade, afastada do trabalho, o auxílio-doença está substituindo o rendimento do trabalho. Então, ainda que o seu valor seja calculado, apurado, em valor inferior ao salário mínimo, o segurado, receberá um salário mínimo, né? Porque, nesse caso, está substituindo o rendimento do trabalho. A mesma coisa acontece se ele fica incapacitado para todas aquelas atividades aos quais ele é filiado, né? E o valor do benefício também é menor que o salário mínimo. Vai se pagar um salário mínimo. Agora, outra hipótese. Ele exerce mais de uma atividade. Fica incapacitado apenas para uma delas. Em relação à outra, ele continua exercendo. Tem problema? Não. Em relação a essa atividade que ele está incapacitado, se calcula o valor do benefício e acha-se um valor inferior ao salário mínimo. Ele pode receber um valor menor que o salário mínimo? Sim. Nesse caso, sim. Se a atividade que ele continua desenvolvendo tem uma remuneração X, que somada ao benefício Y, menor que um salário mínimo, se a soma da remuneração e do benefício der igual ou maior que um salário mínimo, esse auxílio-doença calculado num valor inferior ao salário mínimo poderá sim ser pago. Por quê? Porque aí, nesse caso, o auxílio-doença não substitui o rendimento do trabalho. Ele está afastado daquele trabalho, mas está exercendo outra atividade. E a soma dá mais que um salário mínimo, ou um salário mínimo ou mais, né? Então, nesse caso, pode-se pagar o valor apurado, ainda que seja inferior ao salário mínimo, tá? Então, cuidado, porque há possibilidade do auxílio-doença ser pago no valor inferior ao salário mínimo? Sim. Quando o segurado exercer mais de uma atividade abrangida pelo regime geral, ficar incapacitado em relação a uma delas e a soma do benefício, do valor do benefício, com a renda da outra atividade que ele continua exercendo, for igual ou maior que o salário mínimo. Aí não há problema, certo? Tudo bem. Tem lá o valor do salário de auxílio-doença. Agora, o valor do benefício de auxílio-doença. Agora, a partir de quando o INSS tem que pagar esse benefício aos segurados? Veja, no caso do empregado, e aqui não se coloca junto o empregado doméstico, no caso do empregado, o auxílio-doença é devido a partir do 16º dia da incapacidade, 16º dia do afastamento ao trabalho. E os demais? Os demais vão receber o benefício a partir da data do início da incapacidade, mesmo o empregado doméstico. Então, requerido o benefício dentro dos primeiros 30 dias do início da incapacidade. Então, no caso do empregado, ele vai receber a partir do 16º dia. No caso dos outros, e esses outros aqui, eu tenho também o empregado doméstico, a partir da data do início da incapacidade. Isso se cada um deles requerer até o 30º dia do início da incapacidade. Se qualquer um desses aqui, empregado ou os outros, requererem após 30 dias da data do afastamento ou da data do início da incapacidade, todos eles vão receber a partir da data da entrada do requerimento. Então, mesmo o empregado, né, se for requerer auxílio-doença depois de decorridos 30 dias da data do seu afastamento, aí ele vai receber a partir da data da entrada do requerimento. Então, veja que, no caso do empregado, tendo direito ao auxílio-doença somente a partir do 16º dia
no início da incapacidade ou do seu afastamento, os 15 primeiros dias serão pagos pelo empregador, pela empresa. Então, durante esses primeiros 15 dias que ele está afastado, né, por incapacidade, afastado do trabalho, a empresa paga ao seu empregado o salário integral. Integral relativamente aos 15 primeiros dias. E aí eu coloquei para você posição da jurisprudência versus legislação previdenciária. O STJ entende que esses 15 primeiros dias que são pagos pelo empregador de auxílio-doença, né? Eu tô vendo aqui, vocês estão me olhando com a cabeça baixa, né? Olha só, os 15 primeiros dias que o empregador vai pagar ao empregado quando ele estiver afastado, que é salário, a legislação entende que sobre esse valor incide contribuição previdenciária, porque ele vai pagar salário ao empregado. Já o STJ, e aí agora eu vou mudar a tela, já o STJ, ele entende que esses 15 primeiros dias não tem incidência de contribuição previdenciária. Esses 15 dias de salário que o empregador paga tem natureza indenizatória. Não tem natureza remuneratória. Por quê? Se ele está incapacitado para o trabalho, ele não está à disposição do empregador. Ele está afastado porque ele está sem condições de prestar o serviço. Então, se esses 15 primeiros dias ele não poderia, né, trabalhar, essa parcela que ele recebe da empresa, do empregador, não é salário de contribuição, não terá incidência de contribuição previdenciária. Mas se vier na sua prova que os 15 primeiros dias de afastamento do segurado em gozo de auxílio-doença vão ser pagos pela empresa como salário, sim, certo. Empregado doméstico, o empregador doméstico tem que pagar esses 15 primeiros dias de afastamento? Não. O empregado doméstico, bem como os demais segurados, avulso, individual, facultativo e segurado especial, vão receber, desde o início da incapacidade, o auxílio-doença diretamente do INSS, tá? Desde o início da capacidade, se requererem dentro dos 30 primeiros dias do afastamento. Então, quem tem o dever de pagar os 15 primeiros dias é só o empregador, a empresa, em relação ao seu empregado. Não tem essa regra para empregado doméstico, tá? Não tem essa regra para empregado doméstico, tá ok? Então, muito importante, porque pode ser, né, que haja aí uma posição, pedindo a posição dos tribunais. Veja o que o STJ diz. Não incide contribuição previdenciária sobre a verba paga pelo empregador ao empregado durante os primeiros 15 dias de afastamento por motivo de doença, porquanto não constitui salário em razão da inexistência da prestação de serviço no período. Sim, né? Ele está afastado por incapacidade, então, nesse caso, não. Né? A empresa, aí agora já não é a posição do STJ, posição da lei. A empresa que dispuser de serviço médico próprio ou, né, de convênio em convênio, terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas dos 15 primeiros dias, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica da Previdência Social quando a incapacidade ultrapassar os 15 dias. Se ele ficar afastado apenas por 15 dias, ele não passa pela perícia médica porque ele não vai ter nem auxílio-doença. Né? Ele vai ter os 15 primeiros dias abonados, justificados, em razão da sua incapacidade. A empresa vai arcar nesse período com o seu salário e não vai à perícia. Se ultrapassar, é que a empresa, né, o remete à perícia para concessão do auxílio-doença e verificação realmente se essa incapacidade é a tal ponto de prejudicá-lo para o exercício do trabalho
ou das suas atividades habituais, certo? Fechando esse bloco, porque auxílio-doença, né, é uma aula mais extensa, então nós vamos dividir a aula em 2 blocos, mas para fechar o tema, vamos ver uma questão. A empresa deverá encaminhar o empregado à perícia médica da Previdência Social para exame nas situações em que a incapacidade do empregado ultrapassar 10 dias. Certo ou errado? Errado, né? Está errado. E por que está errado? Porque ela só encaminha o segurado empregado para a perícia médica da Previdência Social se essa incapacidade ultrapassar 15 dias. 15 dias são dela, né? 15 dias são dela. E aí não vai para a perícia. Então, só se ultrapassar 15 dias. Como a questão, ela vem falar que ultrapassa somente 10, não. Aí, nesse caso, ela vai arcar com essas faltas de 10 dias, né, de afastamento e pagar o salário relativamente aos 10 dias de afastamento. Minha preocupação aí é não colocar o empregado doméstico junto com o empregado, tá? O empregador doméstico não paga 15 primeiros dias de afastamento por incapacidade do seu empregado doméstico. Não. Somente empregado, empresa. Certinho? Ficamos por aqui. Próximo bloco a gente volta a falar também de auxílio-doença. Até lá. Clique lá.